Olá, alunos! Veremos na videoaula de hoje um tema de extrema importância para a atualidade, a globalização. Muitos autores consideram a globalização um processo revolucionário, decorrente do avanço e desenvolvimento tecnológicos ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, e que tem alterado todos os setores da sociedade. Alguns outros traçam a sua história muito antes da era das descobertas e viagens ao Novo Mundo pelos europeus. Mas, no geral, todos concordam que a conexão das economias e culturas do mundo cresceu muito rapidamente, principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX. A globalização pode ser considerada um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política que teria sido impulsionado pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. O Fundo Monetário Internacional, FMI, identificou 4 aspectos básicos da globalização: comércio e transações financeiras, movimentos de capital e de investimento, migração e movimento de pessoas e a disseminação de conhecimento. No geral, a globalização é uma nova fase de desenvolvimento capitalista, cujas características básicas são a desregulamentação dos mercados, dos processos de trabalho e da força de trabalho e a privatização das economias. Na base das mudanças tecnológicas estão os avanços da microeletrônica e a utilização generalizada de novas tecnologias, como a robótica, a automação, a tecnologia da informação, biotecnologia e biogenética. Os seres humanos têm interagido por longas distâncias por milhares de anos. A Rota da Seda que ligava a Ásia, África e Europa é um bom exemplo do poder transformador de troca que já existia. Filosofia, religião, língua, as artes e outros aspectos da cultura se espalharam e misturam-se nas nações. Nos séculos XV e XVI, os europeus fizeram descobertas importantes em sua exploração dos oceanos, incluindo o início das viagens marítimas para as Américas. O movimento global de pessoas, bens e ideias expandiu significativamente nos séculos seguintes. No início do século XIX, o desenvolvimento de novas formas de transporte, como o navio a vapor e ferrovias, e as telecomunicações permitiram um intercâmbio global mais rápido. É tido como o início da globalização moderna o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os países vitoriosos reuniram-se e chegaram à conclusão que era de suma importância para o futuro da humanidade a criação de mecanismos diplomáticos e comerciais para aproximar cada vez mais as nações. O fim disso era tentar impedir que um novo confronto devastador pudesse ocorrer novamente. Aí surgiu a Organização das Nações Unidas, ONU. A necessidade de expandir seus mercados levou as nações, aos poucos, a começarem a se abrir para produtos de outros países, marcando o crescimento e o retorno da ideologia econômica do liberalismo. Devido ao desenvolvimento da informação e comunicação instantâneas, praticamente tudo está ao alcance de toda a gente em qualquer lugar. Agora os mercados são mundiais e muitas empresas são, muitas vezes, mais ricas e mais poderosas do que muitos países. A combinação de barreiras comerciais reduzidas, liberalização financeira e revolução tecnológica alterou completamente a natureza da atividade econômica em praticamente todos os países industrializados. A globalização das comunicações tem sua face mais visível na internet, a rede mundial de computadores, possível graças a acordos e protocolos entre diferentes entidades privadas da área de telecomunicações e governos no mundo. Isto permitiu um fluxo de troca de ideias e informações sem critérios na história da humanidade. Se antes uma pessoa estava limitada à imprensa local, agora ela mesma pode se tornar parte da imprensa e observar as tendências do mundo inteiro, tendo apenas como fator de limitação a barreira linguística. Autores como Castells destacam como paradigma principal dessa era a questão da informação. Esse paradigma tem como pressuposto a aplicação de conhecimento na geração de novos conhecimentos e dispositivos, que ocorrem num contínuo de inovação, uso e processamento da informação. A compreensão de sociedade da informação ressalta as inovações tecnológicas, nas quais o avanço do processamento,
do armazenamento e da transmissão de informação resulta no uso dessas tecnologias em todas as esferas da sociedade. A informação passa a ter valor econômico, o que permite qualificar e quantificar as sociedades, conforme o seu acesso à informação e o seu uso. Assim percebe-se na sociedade da informação uma mudança ocupacional, com predomínio de funções e cargos na área da informação, cuja ênfase reside nas redes que conectam as localidades, o que desencadeia uma nova ordem conceitual de espaço e tempo. O desenvolvimento acelerado das telecomunicações aproxima as distâncias, colocando as empresas em condições de tomar decisões em tempo real. Nesse contexto, as grandes empresas ampliam sua perspectiva, inclusive com a facilidade das transações financeiras e comerciais realizadas pelo sistema online. Nesse contexto, o trabalhador passa a realizar múltiplas tarefas na área de produção. Isto exige maior qualificação, mais conhecimento e uma visão ampla da realidade em que está inserido. As empresas precisam atualizar constantemente seus empregados. Há uma dinâmica cada vez maior em um mercado que exige, mais e mais, qualidade na produção e na prestação de serviços. A globalização transformou completamente o universo do trabalho. Ao contrário do modelo fordista, em que os trabalhadores na linha de produção eram meros executores de seus chefes, tendo um perfil mínimo nas responsabilidades, no mundo globalizado, as atividades são realizadas de forma horizontal, de modo que todos os membros da empresa são cúmplices do processo e a responsabilidade é dividida com todos. A união entre conhecimento e prática é uma das chaves do mundo globalizado. As empresas estão valorizando cada vez mais o funcionário criativo, flexível, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças. Isso gera um problema para as escolas e universidades em prepararem o aluno para o trabalho, porque, de modo geral, na educação atual, os alunos não são orientados a dar soluções aos problemas que podem aparecer nas empresas e na sua própria vida particular. Ou seja, não são, na maior parte das vezes, capazes de transformar a informação para solucionar o problema e, com isso, adquirir o conhecimento e a experiência. Nesse mundo em constante mudança, as novas demandas do mercado e das organizações globalizadas exigem uma educação mais atenta e atualizada, que prepare as pessoas para a consciência de suas responsabilidades. As escolas profissionalizantes e não profissionalizantes são impelidas a colaborar na preparação de indivíduos criativos, que demonstrem uma percepção global do processo e apresentem alternativas para a solução dos problemas que surgem. Várias organizações e instituições já percebem o processo de reestruturação do mundo do trabalho, principalmente em função do avanço da tecnologia de informação, a área das mais promissoras e mais dinâmicas, de modo que não são poucas as que criam espaços e oportunidades para a atualização de seus empregados. O mundo se globalizou e está sendo desenhado com outras cores. Agora privilegia-se a criatividade para encontrar soluções em razão das novas demandas do mundo do capital. Muito embora o trabalho de equipe esteja importante, exigindo que os grupos estejam continuamente motivados para realizar as tarefas e superar as metas propostas pelas organizações, fica nítido que a competição do mercado apresenta nova dinâmica. Parece que se alterou até a noção de tempo, pois o tempo real é definido a partir da constante luta para superar os objetivos construídos. Nessa reestruturação, o capital financeiro se constitui como determinante nas relações de produção. As mudanças provocadas na realidade flexibilizam o mundo do trabalho. A industrialização globalizada, principalmente depois da crise gerada pelo petróleo no início dos anos 1970, levou muitos países e empresas a reverem a forma como realizavam a sua produção, o que trouxe como consequência a superação do modelo fordista pelo desenvolvimento de novas tecnologias que diminuíssem o tempo e o espaço no local de trabalho. Com o fim desse ciclo, o capital teve que reestruturar as forças produtivas, adotando novas regras e medidas. Para realizar essas mudanças, os gestores contaram com o avanço da informática, que pouco a pouco foi tornando a área da produção robotizada e diminuindo o volume de mão de obra
para realizar as mais diversas tarefas na linha de produção. Esse modelo foi aplicado primeiro pelos gestores das empresas japonesas e, posteriormente, adotado em vários países. Além de tornar a produção mais enxuta, resulta na reordenação da mão de obra, que agora teria que realizar múltiplas tarefas. O trabalhador torna-se apto para realizar tarefas antes distribuídas em várias máquinas, mas que agora passam a ser exercidas apenas por um número relativamente pequeno de funcionários mais preparados para dar conta de toda uma linha de produção. Essa mudança teve como consequência um processo de demissões e a reordenação da mão de obra para que pudesse retornar ao mercado, ou exercer sua atividade não mais de forma direta, mas agora terceirizado, realizando tarefas pontuais que a empresa não mais desejasse fazer. Em consequência, inúmeras seções das empresas foram desativadas e contratados os serviços de ex-funcionário que realizavam essa atividade para a empresa por um preço menor. Esse foi o princípio da acumulação flexível, realizada pelos setores empresariais. Como síntese, temos nas empresas, em escala mundial, um novo modelo de organização da produção. O trabalhador passa a ocupar várias funções na linha de produção, assim como suas tarefas agora passam a ser mais amplas para agilizar a produção. Esse novo modelo, Just in Time, substitui o sistema existente e redefine o papel do trabalhador na linha de montagem. O Just in Time é um sistema de gestão e organização da produção contínuo nos processos de trabalho da empresa japonesa Toyota, que consiste na máxima racionalização do trabalho no tempo e no espaço. Esta técnica de logística integrada decompõe a complexidade dos processos produtivos em seus elementos mais simples, de modo a que tudo ocorra na hora certa, no tempo certo, na qualidade certa e no lugar certo. Esse novo modelo transforma as relações de produção e coloca um novo impasse no mundo do trabalho. De um lado, temos a redução das áreas de produção na empresa. De outro, a revolução tecnológica exige a adequação dos trabalhadores às novas linhas de montagem. Chegamos no fim desta videoaula. Hoje vimos um importante processo da época atual, a globalização. Foi abordado desde o início, quando os países perceberam a necessidade de aproximarem-se após a Segunda Grande Guerra, assim como o fato dos mercados terem aberto suas portas para uma maior troca de produtos e informações. Com o desenvolvimento da internet, o fluxo de conhecimento e dados alterou completamente o mundo globalizado. Por fim, vimos os reflexos da globalização no mundo do trabalho, com o desenvolvimento do Just in Time, que reconfigurou o papel e o perfil do trabalhador, agora mais responsável e multifocado em diversas funções. Até mais!